Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para esse sabadão, 1º de maio de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na La Liga e vamos terminar lá no Campeonato Carioca. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. E para hoje, galera, começo de mês, a gente tem uma surpresa especial, um novo quadro aqui no nosso canal que a galera vinha pedindo muito, então aguarde até o final que a gente vai apresentar para vocês. Mas vamos começar sem muita delonga, sem muita conversinha, vamos ao primeiro jogo. O primeiro jogo, Elche e Atlético de Madrid, jogo válido pela La Liga. O Atlético de Madrid é atual primeiro colocado com 73 pontos e o Elche ali primeiro time da zona de rebaixamento com 30 pontos. Jogo importantíssimo para ambas equipes. O Elche precisa muito da vitória para sair da zona de rebaixamento e o Atlético de Madrid precisa muito da vitória para continuar a caça ao título, já que os concorrentes diretos praticamente chegaram e tiveram até a oportunidade de passá-lo. Mas para esse jogo, galera, eu acredito que ao menos 2 gols aqui deve ser possível, mesmo não sendo uma liga que tem uma tendência de tantos gols. Até porque o Elche, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Atlético de Madrid, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, por isso o nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. A odd já está na casa de 1,40. Com 5-10 minutos essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor, porque são dois times que estão precisando da vitória, que precisam no resultado nessa partida. É importantíssimo tanto pro Elche como pro Madrid, e são duas equipes que vêm marcando e também sofrendo alguns bons gols em seus jogos, principalmente o Atlético de Madrid, que vem dando oscilada nos últimos jogos, vem empatando, vem perdendo, e o Elche, por estar na parte de baixo da tabela, também tem essa perspectiva. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5-10 minutos de jogo. Passando agora para PSG e Lens, jogo válido pela primeira divisão francesa. O PSG é atual segundo colocado com 72 pontos e o Lens em quinto com 56 pontos. Duas boas equipes na competição, né? O PSG tá ainda à caça do Lille para ser campeão, mas também tem um jogo da Champions no meio de semana, então não deve vir tão completo para esse jogo. O Mbappé é praticamente certeza que não joga, outros devem ser poupados, então a tendência de gols fortalece ainda mais, sem falar nos números que a equipe do Lens vem tendo. O Lens nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram ambas marcas, ou seja, o Lens marcou e sofreu. Além de ser uma equipe que nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates, tanto é que é a quinta colocada e busca uma competição europeia, uma equipe que vem muito bem. Já o PSG, nos seus últimos 5 jogos, 3 foram ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 foram ambas marcam. Então, tendo todo esse contexto, nosso palpite para esse jogo é um ambas marcam, odd está na casa de 1,78, porque o PSG não deve ir completo, vem tomando muitos gols em seus jogos, seja na Champions, seja no campeonato francês. A equipe do Lens é uma equipe bem montada, bem organizada, que está à caça ali dos líderes por uma competição europeia e vem marcando muitos gols também, como vem sofrendo. Então o PSG não todo montado, um Lens forte e que quando jogam também tem a tendência de ambos marcarem, por isso nosso palpite é um ambas marcam, odd na casa de 1,78, porque o contexto do jogo envolve duas boas equipes, o PSG com os seus objetivos tanto de título como de Champions, e o Lens, uma boa equipe que vem marcando gols e que também precisa de uma competição europeia. Passando agora para Besiktas e Hatayspor. Aqui a gente tem um jogo válido pela Turquia. O Besiktas, atual primeiro colocado com 78 pontos e o Hatayspor em quinto com 57 pontos. Aqui é praticamente a mesma filosofia do jogo do PSG, porque são duas boas equipes na competição. O Besiktas, seus últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Já no caso do Hatayspor, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mas também são duas equipes que vêm marcando e vêm sofrendo muitos gols, até porque estão no topo da tabela. São equipes que jogam bola e que dão espaços para o contra-ataque. Tanto que o Besiktas, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcas. No Hatayspor, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcas. E no único jogo que se enfrentaram foi ambas marcam. Então nosso palpite para esse jogo não tem outra alternativa senão ambas marcam, odd na casa de 1,75, porque a gente está
falando de duas boas equipes. O Besiktas querendo continuar na liderança para ser campeão e o Ataspor querendo ganhar para chegar na competição europeia da próxima temporada. Então, duas boas equipes em campo, duas boas equipes organizadas que vêm fazendo bons jogos nas últimas partidas, que vem ganhando, vem marcando e vem sofrendo gols. Não tem outra perspectiva senão ambas marcam odd na casa de 1,75. Passando agora para Milan e Benevento. Jogo válido pela Série A italiana. O Milan atual quinto colocado com 66 pontos e o Benevento primeiro time da zona de rebaixamento com 31 pontos. Jogo também importantíssimo para ambas equipes. Não tem muito o que fazer. O Milan precisa muito ganhar para continuar ali querendo sonhar com a Champions League e o Benevento também precisa ganhar para sair da zona do rebaixamento. Mas é um jogo que, na minha visão, tem uma tendência muito grande de gols, até porque os últimos 5 jogos do Milan, 4 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Benevento, nos últimos 5 jogos deles, 4 tiveram 3 gols ou mais. Quando essas duas equipes se enfrentam, dá uma leve queda, mas pelo contexto que envolve tanto a equipe do Milan precisar ganhar, não vir numa boa sequência, a equipe do Benevento também precisar ganhar e também não vir numa boa sequência, eu acredito que deve ser um jogo que deve ter uma tendência para gols, por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols, odd está na casa de 1,58, porque o Milan é extremamente necessário essa vitória, deve se lançar para cima, deve dar espaço para o Benevento, que apesar das vitórias e empates nos seus últimos jogos, vem marcando os gols. Os últimos 3 jogos foram 4-2, 2-2 e 5-3. Então é a equipe que, ao mesmo tempo que ela ataca, ela também dá espaço. Por isso que ela tá tomando muitos gols. E a equipe do Milan é uma equipe bem organizada, é uma equipe forte e costuma marcar seus golzinhos também. Então não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2,5 gols. Odd na casa de 1,58. Passando agora para Lille e Nice, jogo válido pelo campeonato francês. O Lille atual primeiro colocado com 73 pontos e o Nice em nono com 46 pontos. Um jogo de duas boas equipes da competição. O Nice vem muito bem ali, se continuar só depende dele para ser campeão, e o Nice vem naquele campeonato que não tem muitas pretensões. Mas para esse jogo, galera, eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve ser possível. Era um jogo que teria uma tendência para 3 gols ou mais. Mas como o campeonato francês não tem essa tendência, essas duas equipes também costumam passar uma certa raiva, eu acredito que ao menos 2 gols que é possível. Até porque o Lille, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Nice, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é um mais de 2,0 gols. Odd está na casa de 1,42. Quem quiser esperar 5, 10 minutos do jogo para pegar 1,60, eu acredito que tem muito valor. Até porque se ficar 2 gols na partida, a aposta devolvida. Mais de 2 gols, a aposta vencedora. Apenas se sair um ou nenhum que a gente perde. Mas eu acredito muito que esse jogo deve ter o terceiro gol, porque a equipe do Lille precisa muito dessa vitória. Aproveitar que o PSG deve jogar desfalcado na sua partida. Então eu acredito que deve ser um jogo para gols. São equipes que estão marcando gols, que estão sofrendo gols, mas a gente vai dar aquela proteção no mais de 2,0 gols, porque 2 gols para esse jogo eu acredito que tem uma tendência muito grande. O terceiro vindo é um bônus e é o nosso win. Por isso nosso palpite para esse jogo, mais de 2,0 gols, odd na casa de 1,42. Passando agora para Cruz Azul e Tijuana, jogo válido pelo campeonato mexicano. Cruz Azul atual primeiro colocado com 40 pontos, disparado, e o Tijuana ali em 14º com 19 pontos. Aqui, galera, não tem muito o que fazer. O Tijuana ainda não perdeu na competição, uma equipe muito forte e quando joga tem uma tendência muito grande de vitória, tanto que os seus últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Tijuana nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Sem falar que a equipe do Cruz Azul, quando joga dentro de casa, tem a segunda melhor campanha, em 8 jogos são 21 pontos, e a equipe do Tijuana, quando joga fora de casa, tem apenas a 12ª melhor campanha. Não é a equipe que vem tão bem fora de casa e nem tão bem na competição. Sem falar que quando o Cruz Azul joga com a equipe do Tijuana, leva uma ligeira vantagem, principalmente nos 2 últimos jogos, que foram vitórias do time mandante. Então por isso, galera, não tem outro palpite senão a vitória do Cruz Azul para esse jogo, mas a gente vai dar uma proteção e o nosso palpite é empate anula, aposta no Cruz Azul. Odd está na casa de 1,45, porque é uma equipe que vem tão bem na competição, que vem disparada, que vem ganhando de
praticamente todo mundo, apenas empatou com a América do México, que também é um time muito forte, contra uma equipe que vem oscilando muito, vem perdendo muito, não tem outra alternativa senão empate anula a aposta no Cruz Azul, odd na casa de 1,45. E passando para o último jogo do dia, Volta Redonda e Flamengo, semifinal da Copa do Campeonato Carioca. Aqui a gente tem a equipe do Flamengo, deve jogar completinha, apesar de ter jogo da Libertadores no meio de semana, mas é um campeonato que vale taça, é semifinal. A equipe do Volta Redonda mostrou ser uma equipe muito bem organizada, muito boa taticamente, que vai dar trabalhos para a equipe do Flamengo. Para esse jogo, galera, não tem outra alternativa senão o mercado de gols, até porque os últimos 5 jogos do Volta Redonda, 4 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Flamengo, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 2 tiveram 3 gols ou mais. Mas são duas equipes que nessa temporada têm uma tendência muito grande para gols. O Flamengo não tem o que falar, aquele ataque do time deles é muito forte. Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique é uma equipe que faz muitos gols, mas que nessa temporada e desde a temporada passada vem tomando muitos gols também. E a equipe do Volta Redonda não fica atrás, apesar de nos últimos jogos dar uma oscilada, são 2 empates, 3 empates e 1 derrota, é uma equipe que costuma marcar muitos gols. Então não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,75, porque é um jogo que envolve duas boas equipes que marcam muitos gols, não tem outra tendência. Sem falar que quando o Flamengo joga também uma tendência muito grande para gols, e é uma semifinal de um campeonato. O último jogo do Volta Redonda foi contra o próprio Flamengo, 2-1 para a equipe rubro-negra. Então eu acredito que deve ser mais um jogo para gols, por isso nosso palpite mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,75. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com a surpresa do dia, do mês, que veio para ficar, que será os nossos bilhetes prontos. É um pedido de muita gente que vinha conversar com a gente, então agora a gente colocou isso no final dos nossos vídeos, então aproveite, é para vocês. Valeu!